Então, hoje é a quarta palestra deste ciclo que eu estou a fazer e o tema é como alinhar-me com o meu propósito de vida. Para além deste tema, também me chegou outra questão que eu senti que estava de alguma forma associada, que é como eu me conectar com o meu eu interior, como eu saber quais as sabedorias que eu devo resgatar em mim mesma, dons, talentos, e eu senti que as duas questões do propósito de vida e esta estavam de alguma forma associadas e por isso venho aqui falar sobre elas, não é? Dar essa resposta. Então, o propósito de vida, de facto, é algo que também é muito falado e de certeza que todos nós, em algum momento, já nos questionamos acerca disso, de o que é que estamos aqui a fazer, o que é que eu realmente venho cá fazer, se estou a tomar o caminho certo ou não, etc. Eu acho que todos nós, em algum momento, passamos por essas questões mais existenciais ou então até podem estar mesmo presentes sempre ao longo da nossa vida, não é? Isto depois depende muito do caminho que cada um vai tomando. Mas então, para começar e respondendo à questão de como me conectar com o meu eu interior, porque isso é que me vai dar a porta de entrada para os meus propósitos, é óbvio que a primeira coisa que nós temos de aprender a fazer é saber parar e nos escutarmos. Porque só assim é que eu posso ouvir o que é que a minha alma, digamos assim, me está a pedir a cada momento na minha vida. E para isso é preciso haver o tal treino, não é? De escuta interna, de sabermos parar, de sabermos serenar o ruído exterior para nos ouvirmos verdadeiramente sem nos desviarmos ou condicionarmos por terceiros. Portanto, como é que eu faço esta conexão com o meu eu interior? Aprendendo a saber parar e a me ouvir. E como é que eu faço isto? É óbvio que nós temos várias práticas para lá chegarmos, mas aquela que eu mais falo e que acredito verdadeiramente nela que nos ajuda é sem dúvida a meditação, porque só ela nos ajuda a reeducar a nossa mente, a acalmar o nosso pensamento e então a dar espaço e uma maior clareza para aquilo que o meu coração me está a pedir. Portanto, é sempre um treino, não é? Esta escuta que nós devemos ter sempre presente ao longo da nossa vida, porque não acredito que seja só numa fase ou só num dia, deve ser algo treinado, que se vai aprendendo de dia para dia, portanto é algo que temos que praticar e que se deve manter presente ao longo de toda a nossa vida, porque assim nós vamos treinando esta sabedoria de nos sabermos conectar com a nossa intuição, o que é que nos está a pedir, e isto é muito pelo sentir. Eu falo isto muitas vezes, não é pela mente racional, mas sim pelo sentir do nosso coração que nos vai dar sempre as respostas que precisamos. E também já referi aqui, noutras palestras e noutros eventos, que esse sentir pode mesmo vir através da sensação física de corpo, de expansão ou contração. Se nós estivermos atentas na nossa vida, em decisões, escolhas que tomamos pelo coração, nós sentimos a expansão. Parece que o nosso corpo vibra, algo abre, há uma alegria interna que emerge. Mas se a escolha não é tomada pelo nosso coração, nós vamos sentir contração e sentimos mesmo no nosso corpo, não é? E depois vêm as dúvidas, parece que há algo que nós até podemos não saber explicar, mas não está bem. E todos nós temos esta capacidade de aceder a este sentir, a esta sabedoria intuitiva que nos vai dar sempre as tais respostas que precisamos para nos conectarmos com o nosso eu interior e então conseguirmos pouco a pouco aceder aos nossos propósitos de vida, não é? Que é aí que eu quero chegar. E nesta questão dos propósitos de vida, é muito importante nós não entrarmos em comparações. Isto é outro ponto-chave que eu falo muito
e por isso a necessidade do tal treino de serenarmos a nossa mente, porque se eu vou entrar em comparações com aquilo que os outros à minha volta que eu conheço, não é? Principalmente no meu mundo mais pequeno, faz, se eu começar a comparar-me, por exemplo, com o meu trabalho com o trabalho dos outros, a forma como os outros vivem, as coisas que os outros têm, os objetivos e sonhos dos outros, se eu começar a estar muito focada fora de mim e depois a estabelecer comparações, isso vai me levar ao sofrimento. É inevitável. E isto é mesmo importante falar, que é ponto-chave. Não me comparar ao outro, não querer encontrar respostas para o meu caminho de vida através da observação do caminho de vida dos outros. É claro que é importante mantermos esta atitude observadores perante a vida, a meditação é isto, não é? Mas também é aquela aceitação do não, a aceitação e do não julgamento, em que eu respeito que, ok, os outros têm o caminho que têm, eu observo, mas eu também tenho o meu próprio caminho. E esse caminho é muito individual e específico de cada pessoa, porque somos todos diferentes. Não há ninguém igual a outra pessoa, é impossível. Portanto, estarmos a cair em comparações também não é a via e vai nos levar ao sofrimento, a dúvidas, ao caos e depois a nossa alma, o nosso coração vai começar a ficar fechadinho e sentimos aquela contração que eu falei há pouco, está bem? Portanto, eu sinto que é importante, muito importante falar neste ponto-chave das comparações, porque é algo que nós podemos constatar que acontece muitas vezes connosco, no mundo, esta constante necessidade de comparar e de queremos chegar a objetivos, não é? A metas que muitas vezes parecem ser todas iguais uns aos outros, não é? E rotular, definir o sucesso como sendo uma única coisa só, ou a felicidade, quando na verdade para mim a felicidade pode ser algo completamente diferente relativamente a outra pessoa. Portanto, não dá para entrar nestas comparações. Isto é muito importante. Agora, este é, digamos que é a porta de entrada para acedermos aos nossos propósitos, que é este saber parar, silenciar, escutar o coração sem entrar nas tais comparações. E agora vamos falar então do que é isto de propósito de vida. Então, no meu sentir, eu olho para o propósito de vida desta forma. Eu sinto que é algo que todos nós trazemos, um propósito único de vida, e que é claro que isso tem a ver muito com os nossos dons, capacidades, talentos, mas também tem muito a ver com os nossos medos, com as nossas sombras. E eu já vou explicar isto melhor. Então eu diria que o nosso propósito único, ele nos acompanha ao longo de toda a vida. E é como se, à medida que nós vamos ganhando maturidade, experiência, sabedoria, e é claro, se nós andamos a treinar, não é? Estamos mais despertos, estas práticas de saber parar e de nos ouvir, é como se ao longo desse caminho vão surgindo pequenos propósitos, se é que me faço entender. E esses pequenos propósitos, ao longo da nossa vida, vão, no fundo, começar a, como é que eu ia dizer isto? A gerar o tal propósito maior que é o único de cada pessoa. Então é quase como se nós, vamos agora dizer isto por outras palavras, há passos que nós temos que ir dando ao longo do nosso caminho de vida, mas que todos eles são extremamente importantes para manifestarmos o nosso único propósito. Portanto, eles são tão importantes como, digamos, o resultado final. Vamos ver assim, está bem? Porque eu não vejo o nosso propósito como sendo uma única coisa concreta e que eu chego um dia e é aquilo. Não.
é algo que se vai construindo ao longo da nossa vida, mas que ele está sempre ali presente. É quase como uma base que está sempre ali a acompanhar-nos. E se nós vivemos então desta forma desperta e formos concluindo esses pequenos propósitos ao longo da nossa vida, nós vamos ganhar uma maior capacidade e clareza do que é afinal o nosso propósito. O que é que nós estamos aqui a fazer? O que é que nós temos aqui nesta existência terrena para manifestar? Porque o propósito é isto, é nós manifestarmos o que há de melhor em nós e servir à humanidade. Eu falo muito, desculpem, falo muito nisto nas minhas leituras da aula, de que os dons que nós trazemos, os nossos propósitos, não são para ficarem escondidos e guardados dentro de nós. Não, porque isso não nos vai trazer a felicidade, não vai trazer a conclusão, a manifestação desse real propósito. Todos eles, sejam quais forem, devem ser partilhados, devem ser manifestados. Sempre, no fundo, com este bem maior de servir o outro e a humanidade. E isto pode ser de tantas formas. Enfim, como eu digo, somos todos diferentes e cada um traz um propósito único. Estão a ver as 1001 formas diferentes de propósitos que podem existir, mas todos eles trazem esta base de melhor servir o outro, porque ao fazê-lo por mim, quando eu manifesto e estou alinhada com o meu propósito de vida, automaticamente eu vou estar mais feliz, tudo flui e naturalmente isso espelha-se para fora, não é? Toda essa minha vibração, essa energia vai tocar o coração dos outros. Portanto, é sempre um serviço que nós estamos a manifestar ao outro. O propósito é isto. Portanto, é algo que nós... Isto também depende de cada um da história e da experiência, mas é algo que nós conseguimos perfeitamente sentir quando estamos a manifestá-lo. Porque, como eu disse lá atrás, a nível do corpo físico, nós sentimos isso. Algo vibra, é como se nós sentíssemos que não haveria melhor lugar para estar do que aquele em que estamos naquele momento. Percebem? Há aqui uma série de sensações que nos dão uma certeza interna de que estamos alinhados e que é este o propósito que neste momento da minha vida eu devo manifestar. E é isto, não é? Portanto, isto foi algo que eu também aprendi muito, porque eu acho que tem muito a ver com a nossa educação. E lá atrás, se calhar, eu olhava desta forma, eu achava que, ok, eu vim com um propósito e tenho que estar aqui a lutar. Era quase como se eu sentisse que tinha que estar sempre numa ansiedade, numa correria atrás do meu propósito, de perceber exatamente o que é, algo com esforço, com luta, como se eu olhasse para o meu propósito como se fosse algo que eu iria alcançar mais além, se calhar num só dia ou num só momento. Estão a ver? E não é isto. É mais do que isso. O nosso propósito está presente a cada dia das nossas vidas. São aqueles pequenos propósitos que eu estava a falar há pouco, que vão preenchendo o maior deles todos, vamos ver assim. E se nós não realmente estivermos atentos, presentes, principalmente aos sinais que a vida nos dá, porque ela está sempre a dar-nos esses sinais, nós vamos perder o comboio, entre aspas. Entendem? Então, é aprender a serenar, confiar que a vida nos vai trazer sempre as melhores coisas nos momentos certos, mas para isso eu tenho que aprender a estar numa atitude de aceitação, de gratidão e não resistência, julgamento ou comparação. Isto é essencial, porque senão é como se vão-se perdendo oportunidades, não é? E depois ficamos confusos, a nossa mente fica turva, enfim, e perdemos-nos, é mesmo assim. E sinceramente eu sinto que
No mundo em que vivemos é muito fácil de nos desviarmos. Ainda para mais nesta fase estamos a passar por grandes transformações. Eu pelo menos sinto que a energia coletiva está muito dispersa, está tudo muito incerto, um pouco caótico. E se nós não conseguirmos ter este treino diário de sabermos parar, silenciar, ouvirmos-nos, muito facilmente vamos entrar nesta onda coletiva e nos perdermos. Por isso é que eu digo que é um treino, não é? Constante e a cada dia. Isto é mesmo muito importante. E é incrível se nós estivermos mesmo atentos, todos os dias é como se, são aquelas pequenas peças de um puzzle que pouco a pouco vai fazer sentido. Nós vamos começar a ver a grande obra. Um bocadinho aqui, depois outro bocadinho ali, depois outro aqui. E muitas vezes aquilo que nós achávamos que poderia ser o nosso propósito, afinal não é. Então, vamos retirar essa parte de querermos definir concretamente o que é o propósito, dessa parte mais mental, e vamos dedicar mais a esta escuta interna, ao sentir, porque aquilo que hoje pode ser o meu propósito, aqueles pequeninos, né, que vamos construindo, amanhã já pode ser outro. E está tudo bem, faz parte do nosso crescimento e evolução. Tá? Agora, eu queria dar aqui, relativamente a este tema, algumas dicas. É claro que a principal foi o que eu falei até agora, que é esta escuta, não é? Este sentir, isso tem que estar sempre presente, mas é óbvio que para além disso nós podemos, digamos, fazer algumas reflexões. E uma das coisas que eu aprendi é que quando nós colocamos as questões certas, inevitavelmente já vamos ter as respostas na própria questão, tá? Só que é preciso saber formular as questões certas. E isto vai nos ajudar a refletir melhor sobre os nossos propósitos, sobre quem eu sou, como é que eu me sinto. Então eu vou-vos dar aqui, assim, só algumas questões que depois podem anotar, isto também fica gravado, para depois refletirem sobre elas, está bem? Então, em primeiro, eu questionar a mim mesmo. Eu sinto que estou a fazer realmente aquilo que eu amo? Uma das questões. Estou a falar de amor, não pode ser algo superficial de eu dizer é mais ou menos, umas vezes sim, umas vezes não. Quando falamos de amor, ele está sempre presente e sentimos a tal expansão. Tá? Outra questão. Se o dinheiro não fosse um problema, o que é que eu faria? Eu falo aqui no dinheiro porque esta é uma das grandes limitações e condicionamento do ser humano. Inevitavelmente, muitas vezes boicota o nosso propósito de vida. Então é importante também ter esta consciência. Outra questão, ainda relacionada com o dinheiro também. Como é que os meus pais lidavam com o dinheiro? O que é que eu ouvia em criança? Até mesmo em relação a outros assuntos. Porque sabemos que as nossas infâncias, não é, têm um impacto enorme na nossa vida em adulto, mas também aí que estão os nossos grandes propósitos, que eu já vou explicar. Em algum momento eu me senti verdadeiramente alinhado com o que há de melhor em mim? Nem que seja só por um único momento da minha vida. E devo ir relembrar esse momento. O que é que eu estava a fazer? Como é que eu me senti? O que é que eu estava a manifestar? Etc. Como está a minha entrega e confiança nos relacionamentos, de uma forma em geral? Estou a tocar aqui em vários pontos-chave que são importantes para os nossos propósitos. E as relações, sem dúvida, é outro grande ponto-chave. Como está a minha abertura à vida?
esta questão é essencial. Porque se eu me fecho, também não vou receber nada, não é? E como eu disse há pouco, a vida está-nos sempre a dar oportunidades, sempre a dar sinais de que precisamos para construir os nossos propósitos. Ok, deixo-vos estas questões, está bem? Para reflexão. E agora também vou deixar mais algumas, digamos que são pontos-chave que nos ajudam não só a refletir, mas eu sugeria mesmo a vocês escreverem como resposta a cada um deles e depois olharem para tudo o que responderam, porque acredito que pode vir aí alguns sinais e respostas, alguns cliques que podem dar, está bem? Então, um ponto-chave é eu ir à minha infância e descrever, refletir como era o meu ambiente na infância, a cidade onde eu nasci, o país até, com quem eu cresci, como é que eu me sentia na minha infância e registar, digamos, esses padrões. Padrões comportamentais, emocionais, registar, descrever todo esse ambiente. Porque, no fundo, esse ambiente de infância é algo que eu escolho antes de encarnar nesta existência. E quando nós estamos a fazer, digamos, essas escolhas lá em cima, isto em termos metafóricos, não é por acaso, não é? É porque nós sabemos que esses contextos nos vão trazer as aprendizagens que necessitamos para manifestar os nossos propósitos. Mesmo que seja uma via de sofrimento, está bem? Mesmo que seja essa a via. E que sabemos e sentimos que é por aí que vêm as grandes lições da nossa vida, está bem? Mas, outro aspecto-chave, identificar aquelas temáticas que mais suscitam o meu interesse. O que é que eu quero dizer com isto? Temáticas são temas, não é? Temas da vida. Por exemplo, a área dos relacionamentos, pode ser a política, pode ser a arte, enfim, estão a ver? Ou até mesmo temas mais específicos, não é? Agora estou a pensar aqui mesmo em casos reais que eu conheço, de pessoas que são mais sensíveis à questão, por exemplo, da fome, não é? Das crianças que passam fome, desses países mais necessitados, ou então às doenças. Enfim, há tanta coisa, não é? Temáticas, pode ser algo mais pequenino, maior, mas tentem identificar quais são aquelas temáticas que realmente mexem convosco. Está bem? Há qualquer coisa sempre que parece que mexe mais connosco internamente e que parece que precisamos de fazer qualquer coisa para mudar aquilo. Isto é muito importante. Tá? Outra questão, que esta é muito genérica, mas absoluta, importantíssima, é eu refletir aqueles momentos da minha vida em que eu realmente me senti feliz. Tanto no passado como no momento presente. Nem que sejam pequenos momentos. O que é que realmente me faz sentir feliz? Nessa vibração de expansão. Outro ponto-chave. Todos eles são muito importantes e a mim ajudaram-me muito. Por isso eu estou aqui a partilhar. Que é, o que é que as pessoas, ao longo da minha vida, mais reconhecem em mim de valor? Ou seja, eu refletir, sabem, aquelas características, qualidades que mais as pessoas dizem, que me conhecem e que vão cruzando ao longo da minha vida, acerca de mim. Do género, olha Joana, tu tens mesmo jeito para isto. Não é? Algo do género. Olha, porquê que tu não fazes isto? Algo assim, às vezes vêm estas sugestões, não é? Ao longo da nossa vida.
e de reconhecer que nós somos mesmo bons em algo mais específico. Pode ser em mais do que uma coisa. Mas é nós fazermos essa análise e perceber se no meio dessas qualidades há sempre uma ou mais que se repete mais do que uma vez. Estão a perceber? Que veio até de pessoas diferentes, em fases diferentes da minha vida, mas que está ali sempre o bichinho a repetir-se. Quais são essas qualidades? Tá? E por último, esta é uma questão que nem sempre pode ser fácil para toda a gente, está bem, mas eu vou pôr aqui este aspecto, que é mesmo assim a questão, que é quando nós sentimos que os nossos caminhos foram magicamente, entre aspas, abertos. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós sentimos que parece que foi muito fácil eu conseguir alcançar algo. Estou a entender que às vezes a gente sente como se fossem aqueles pequenos milagres da vida, não é? Nós sentimos. Ou às vezes também usamos aquela expressão, aquela pessoa parece que tem uma estrelinha no trabalho, por exemplo. Estão a ver? É isso que eu quero aqui explicar com este aspecto. Em que momentos da minha vida, e mesmo no presente, é claro, eu sinto que as coisas parecem que são mais facilitadas, fluem de uma maneira mais fácil. Isso também é muito importante. E registar. Então, estes aspectos todos que eu falei, mais as questões, não é? No fundo são questões também, são pontos-chave que nos vão ajudar, podem nos ajudar a trazer aqui mais qualquer coisa, não é? Daquilo que nós somos e do que estamos aqui a fazer. Eu sugiro refletirem sobre eles e escrever mesmo, ajuda mesmo a escrever, papel e caneta. E depois olhar para todo o panorama e de alguma forma vocês vão interligar uns pontos com os outros, vocês vão perceber isso. Há algo que se repete. E este algo que se repete, é claro que podemos sentir como sendo algo no lado luz, vamos dizer assim, tem muito a ver com aquela questão das qualidades, dos talentos, quando os caminhos são abertos, não é? Como pode ser algo no lado sombra, que pode ser um padrão, e mesmo pode estar associado também à nossa infância, não é? Mas que pode ser um padrão que esteja aqui, o tal karma, não é? Aqui a travar. Mas não esquecer que é nesses travões que estão os nossos propósitos, crescimentos e aprendizagens. Está bem? Isto é muito importante. Porque reparem, se fosse algo fácil, aquilo que viemos aqui manifestar, sinceramente faria algum sentido. Não é? Porque é algo que já é muito fácil para mim. É quase como se eu não tenho algo de novo a aprender ou a acrescentar, nem ao outro nem a mim, porque é como se algo já está concluído. É fácil. Agora, onde estão os nossos desafios, esses travões? É porque há aí questões minhas internas a curar, a libertar e a aprender. E é por trás desses travões, é quase como se fosse uma cortina que de repente cai, que eu vou ver qualidades, talentos inatos meus. Porquê? Porque isso exigiu de mim treino, exigiu de mim trabalho interno. Estão a perceber? Exigiu de mim uma aprendizagem para eu conseguir curar e libertar-me daquilo. Exigiu de mim a experiência real, vivida. Então é aí que está o propósito também. Agora, é claro que juntando tudo isto, mas sem esquecer que a base é sempre aquele sentir que eu falei de início, vocês podem, é claro, trabalhar depois aquela parte que nós chamamos de cocriação. O que é que eu agora quero dizer com isto? A cocriação é nós reconhecermos que todos nós, sem exceção, somos criadores da nossa própria vida e realidade. E essa criação advém muito da qualidade dos nossos pensamentos, porque o que se passa dentro de nós, a vida vai espelhar fora, mesmo que seja a um nível subconsciente, não é? Porque às vezes dizem-me assim: Joana, eu tenho dificuldades de dinheiro.
É claro que eu não quero ter dificuldades de dinheiro, mas como é que me pode estar a dizer que isso tem a ver com os meus pensamentos ou é um espelho meu, não é? Nós às vezes não conseguimos aceitar isto, mas a verdade é que se existem essas dificuldades, estão a haver crenças limitadoras que podem estar a um nível mais inconsciente e nós não temos noção disso. Por isso eu falo muito na meditação que nos ajuda a reconhecer e ir fundo a essas camadas da nossa mente para ganhar uma outra clareza e luz. Então, a cocriação é isto, é nós assumirmos que somos criadores, assumir que nós podemos alterar a qualidade dos nossos pensamentos e alterando a qualidade dos nossos pensamentos, obviamente que o nosso estado emocional muda, assim como o estado físico, tudo muda porque nós somos como uma máquina, não é? Que temos todas estas dimensões que estão, no fundo, a trabalhar umas com as outras. Então, a partir daí, nós podemos criar. Vamos imaginar que com estes aspectos-chave que eu vos dei, vocês chegam, nem que seja pelo menos a uma pequena conclusão daquilo que vos faz realmente felizes e devem trabalhar nesse sentido. Co-criar. E o que é isto de co-criar? Começar, posso usar as afirmações positivas, posso usar a arte, não é? Eu criar, eu falo muito naquilo que se chama do vision board, que é o quadro de visão, nós criarmos esse cartaz em que expressamos lá imagens, mensagens, cores, desenhos, que expressem aquilo que nós desejamos, sempre, mas tudo sempre alinhado já com o nosso propósito. E reparem, o que hoje é, amanhã já pode ser diferente. Quando eu digo amanhã, estou a falar daqui a uns meses, daqui a uns anos, depende. Portanto, esse quadro de visão, hoje pode ser de uma forma e eu depois, mais tarde, sentir necessidade de o mudar. Mas lembrar que, acima de tudo, é uma alteração do nosso estado mental. É sempre aí o ponto-chave que começa. Portanto, se através deste trabalhinho eu vou já conseguir identificar alguns sinais dos meus propósitos de vida, eu a partir daqui já tenho, digamos, um material para então trabalhar a minha co-criação. Está bem? E isto não é, como é que eu hei de dizer, não é algo que nós estamos a forçar. Atenção, isto também precisa ter algum cuidado. O facto de eu trabalhar a criação da minha própria vida não significa que eu esteja a querer apressar, impor, forçar alguma coisa. Isto também é preciso ter esta noção, está bem? O facto de eu fazer isso, eu tenho que o fazer primeiro percebendo uma coisa, que eu estou a aceitar com contentamento aquilo que já tenho no momento presente. Isto tem a ver com a gratidão também. Eu aceito primeiro o que já tenho, certo? Mas, a partir daqui, eu posso criar uma outra realidade. E passo a passo, vou aceitando cada passo, cada transição da minha vida rumo a essa realidade que eu quero. São os tais pequenos propósitos que estão sempre presentes, esses espacinhos. Está bem? Bom, acho que já falei então o principal sobre este tema hoje, sobre como nos conectarmos com o nosso interior, o que é isto do propósito de vida, como é que nós podemos olhar para ele e também ter dado aqui estas dicas que a mim ajudaram muito, muito mesmo, e senti que era importante também partilhar convosco, está bem? E levar tudo isto sempre muito pelo sentir, está bem? Lembrem-se sempre disto, porque a vida pode nos surpreender a qualquer momento e volto a repetir, às vezes não é aquilo que nós pensávamos e não tem mal nenhum, reformulamos. É como se voltássemos à estaca zero, mas não é a estaca zero, é simplesmente uma morte e renascimento. E está tudo bem, tá? Ok, vou então encerrar esta parte da palestra